Bem, estamos novamente reunidos, Márcio Medina, a Márcia Mazei, o Rodrigo Malagoli e eu, Anselmo Brombal, para mais um Papo de Redação. Qual é o nosso primeiro tema de hoje, Rodrigo? O primeiro tema de hoje, sugerido pelo Márcio Medina, foi o transporte de passageiros pela ferrovia. Porque a gente viu que hoje a ferrovia ela já está bem desgastada, né? Então o Márcio sugeriu a volta, né, dos trens de passageiros mesmo, da maneira como era antigamente. Você viveu essa época, como que era, Anselmo? Era excelente. Eu quando era criança, bem crescidinha já, eu viajava com meu pai na Estrada de Ferro Sorocabana, Maria Fumaça. E depois, mais tarde, viajei também nos trens da Companhia Paulista, com passagem numerada em primeira classe. Era uma maravilha, você pegava o trem, tinha primeira e segunda classe. Normalmente os trens da Paulista tinham o carro Pullman, que era super luxuoso, tinha o vagão do correio, o carro restaurante e nos trens noturnos tinha também o vagão dormitório. Além do que, durante a viagem passavam os serviços de lanche e bebidas. Como se fosse um avião mesmo. Melhor porque a gente sabia que o balanço estava só no chão. Né? Então era uma viagem deliciosa. Márcio, você acha que hoje dá para construir uma linha férrea e ser viável financeiramente? Você que é economista, você acha que há a possibilidade? Sim, a experiência do Anselmo mostra muito bem claro, porque às vezes você fala, vamos retornar o transporte de passageiro. Aí nego já imagina aqueles trem que sai de Morato e vai para São Paulo. Não é nada disso, gente. Era algo com muito mais qualidade. Que houve o sucateamento da ferrovia, porque o foco, né, e depois o Anselmo, a Márcia, que são jornalistas, pode até comentar um pouco mais, o foco do JK foi acabar com a linha de trem e fazer estrada, porque ele tinha um acordo, né, político e econômico com as indústrias de automóveis. É legal, Anselmo, porque eu cheguei até Santa Fé do Sul, né, de trem, é uma viagem maravilhosa, sem contar a paisagem, etc. Mas economicamente é extremamente necessário. Nós vimos aí a última greve dos caminhoneiros, onde nós ficamos à mercê, né, e sem o transporte. Ainda não teve uma cidade vizinha nossa aqui de Várzea que o povo vai lá e põe fogo no trilho de trem, que era o único jeito de vir de Campo Limpo para Jundiaí, os caras puseram fogo, né? Estrategicamente, economicamente para um país é necessária a ferrovia. A gente vê casos na Europa, né? Sim. Não, e o caso do transporte, greve de caminhoneiro, eu me lembro que a Estrada de Ferro Santos Jundiaí, a SJ, ela tinha uma logística assim, muito boa. A mercadoria chegava de trem, na estação havia um depósito onde os pequenos caminhões pegavam as encomendas e passavam a entregar em toda a região. Quantos caminhões saíam da estrada? Um monte de caminhões. Rapidez. O trem não tem pedágio, não tem congestionamento, a não ser que haja um acidente, que é coisa muito, né? Mas era um transporte extremamente eficaz. Meio ambiente correto. Tudo correto. Só que depois algum jirico teve a ideia de pôr máquinas com óleo diesel embaixo da rede elétrica, como sempre, né? Tem aqui sempre essas ideias assim brilhantes. E a questão do passageiro. O pessoal fala assim, hoje nós temos o transporte da CPTM, que não é transporte de gente, é transporte de gado. As pessoas vão por falta de boi, por falta de búfalo, de cabra, então põe pessoas no lugar, porque o tratamento é o mesmo, só falta ter a baia com feno, ração, essas coisas, porque é tratado no pé, na ponta da bota. O metrô, que era um exemplo, e é o transporte ferroviário também, virou outro lixo. Mas não é economicamente viável. A Europa tem trens cruzando todos os países de maneira rápida, segura e econômica. O Japão, então, nem se fala. Trens ultravelozes, tem o trem-bala lá. Os americanos têm o trem. País mais adiantado. Eu não gosto de americano, jamais iria para os Estados Unidos, mas tem um transporte ferroviário de carga e passageiro bons. Por que nós não temos?
porque para ninguém interessa. A petrolífera engraxa aqui, a montadora de automóveis engraxa. Engraxar quer dizer suborna, dá dinheiro, compra, corrompe. E fica tudo por isso. Anselmo, tem outro dado interessante que aí vai ter uma dica para os prefeitos aqui da região. O falecido Matias, que é do Sindicato dos Trabalhadores de Ferrovia, o saudoso Matias, ele chegou a mostrar para mim um mapa aqui da cidade de Jundiaí, onde a gente tem várias linhas de estrada de férreas enterradas que poderiam ser reaproveitadas e a gente teria, por exemplo, o trem da Vila Ares até o Eloy Chaves, que ele me mostrou que tem uma linha que passa lá. A Avenida dos Ferroviários, ela foi construída de graça, quer dizer, só se pagou o material, o asfalto, aquela coisa, em cima do antigo traçado da Sorocabana. Lá embaixo tem trilho. O problema hoje é a memória, né, Marcinha? A gente viu que, por exemplo, colocaram fogo até numa antiga estação, Exato. aqui na cidade de Jundiaí, né, e acho que isso acaba prejudicando ainda mais, né, a possibilidade de ainda conseguirmos isso, né? E enquanto que Louveira, desculpa, Louveira restaurou sua estação ferroviária, virou um ponto cultural, comercial, um point, como se diz hoje, e agora vai restaurar a subestação Engenheiro Monlevade, que era uma subestação com material norte-americano que fornecia energia elétrica para os trens do trecho Jundiaí-Campinas. Quer dizer, há um certo cuidado. E aqui parece que... Márcia, fala você que não falou ainda. Não, eu acho que a história de Jundiaí da ferrovia meio que se confunde, né? Todo mundo tem alguém na família ou conhece alguém que trabalhou na estrada de ferro. Então, testemunhar o que aconteceu há 2 semanas atrás é realmente muito triste para quem gosta da história. Então, o meu filho, o seu neto, não vê a história viva, é triste, é muito triste. Eu acho um pouco utopia acreditar que um dia a gente vai conseguir andar de trem como acontece na Europa. Acho que é mais um desejo do que uma realidade. Exatamente, né? E é possível, né? Eu já atravessei países de trem na Europa e é extremamente possível isso acontecer de forma até civilizada. Não consigo acreditar isso acontecendo no Brasil. Eles alegam, não sei se é correto dizer isso, mas eles alegam que o transporte de pessoas por meio do trem seria caro demais, né? Cascata. Pois é, mas é o que o poder público... O Brasil é gigante, né? É um país de proporções Mas continentais. nós não vamos fazer uma linha de Porto Alegre a Manaus. Exato, acho que exato. É o que o poder público diz, né? Que por trem seria inviável, financeiramente falando. A gente não sabe até que ponto isso é verdade ou não. Como sempre, mentira. Exato. Fato é que eu, particularmente, acho que é uma utopia a gente um dia ver isso, o que é lamentável. Eu acho que tem aquela viagem Jundiaí, Santos, né? Não, Jundiaí é São Paulo. Jundiaí, São Paulo, mas tem uma viagem que vai ter... Não vai mais. Já Agora Não vai mais, que ia passando. Eu não. cheguei pro litoral Exatamente. paulista. não vai mais, mas- agora é só carga. Sim, mas estou dizendo, houve uma época que existia, Sim. que era maravilhosa, né? Essa Subir a viagem, serra, exato. descer a serra. Então, já imagina você fazer essa viagem na Serra do Mar, enfim. Eu acho tudo isso lindo, mas romântico e tal. Então. Só que eu acho que é uma coisa que ficou lá no passado e por causa dessa, só para completar, essa falta de vontade política, eu acho que vai ficar mesmo lá na história e sorte de quem teve a oportunidade de fazer. Você concluiu o que eu queria falar. Eu acho que esse ano é um ano extremamente importante para o nosso país, né? E eu acredito que a ferrovia ela tem que ser um tema. A ferrovia tem que ser... Não dá ideia que vai ter candidato que vai pôr no programa. Não. Eu acho que, inclusive, a questão dos pré-candidatos estaduais, federais, etc., eles têm que fazer esse debate. E o Executivo também. O Estado de São Paulo, ele tem que sair na frente. Como sempre, São Paulo. Como que é o lema de São Paulo mesmo, Marcelo? Non duco, não sou conduzido, conduzo. Conduz, é isso mesmo. O Estado de São Paulo tem que sair com essa bandeira.
Certo. E a gente tem que usar isso como exemplo. Nós estamos numa região que surgiu por causa da ferrovia. Exatamente. Certo? E que é extremamente rica. Eu acho que esse debate a gente precisa fazer. Eu fico imaginando o quanto ia melhorar a Anhanguera Bandeirantes se a gente tivesse o trem que saísse de Campinas e fosse para São Paulo. Um trem decente. Um trem decente. Não, quando eu falo de trem, gente, nessas coisas que a gente vê aqui no Brasil, eu falo de coisas... O projeto original da Bandeirantes tinha um canteiro central enorme e passaria o trem no meio expresso, saindo de Campinas, parando em Jundiaí e até São Paulo. Isso foi abandonado e esse canteiro central acabou sendo ocupado por faixas. Já não é mais canteiro, deve ser um vasinho central, porque é faixa, porque precisa escoar. Então, Eu acho que existem interesses também, né, Claro. do país depender só das rodovias. E um grande exemplo aconteceu recentemente com a greve dos caminhoneiros, né? Ficamos todos reféns e mostrou muito claramente o quanto que nós dependemos, né? É claro que ali também ficou muito claro, a questão do transporte de cargas e tal, mas quanto que passageiros, quanto que nós, enquanto motoristas, deixamos de fazer coisas por conta de que dependíamos das rodovias. E vamos lá pensar, se tivéssemos como opção as ferrovias, o quanto que menos iria impactar. Afetaria menos. Né? Exatamente. Mas quando eu propus esse tema, justamente, a minha monografia da Faculdade de Economia foi a questão do desenvolvimento local. A gente tem que começar a pensar o micro para depois pensar o macro. Qual que é aquele projeto que o Pedro queria implantar, que era VLT, como que era? BRT. Isso, BRT. Gente, para que BRT se a gente tem as linhas férreas já prontas, que só precisa ser limpas? Limpar o trilho, literalmente. Márcio, né? que loucura! Você quer andar de trem dentro da cidade, por que não? Um metrô de superfície. Um metrô de superfície. É isso que a gente tem que começar a pensar para a nossa região. Porque, como o Anselmo fala sempre, a grande quantidade de mão de obra do comércio de Jundiaí hoje vem das cidades da região. 90%. 90% vem da cidade da região. Nós temos que começar a pensar isso. Porque senão a gente vai continuar falando, falta vaga no hospital, falta não sei o quê, falta segurança. A gente não está pensando na região. Não dá mais para nossa região ficar cada um pensando no seu próprio umbigo. E o transporte envolve, né, o trem. Não adianta discutir, vão ter que alargar a rua, não vai resolver. Ou a gente vai discutir trem, ou a gente, como transporte passageiro, ou a gente vai ter problemas seríssimos no futuro. E São Paulo tem que ser a ponta da lança. Imagina pegar um trem daqui e ir até o Rio de Janeiro, né? Tinha o Expresso Veracruz, Que não tem mais. o Ouro Verde, não tem mais. E aí a gente pode entrar no segundo tema, que seria o jogo do bicho. Não, a estrada... Não, mas Gostei eu tenho da observação. ponte, Rio de Janeiro, jogo do bicho. É inteligentíssima. Só para completar a história da ferrovia, esse expresso do Rio de Janeiro foi tão avacalhado que a Estrada de Ferro Central do Brasil, EFCB, ganhou o apelido de Estrada de Ferro Caixão Barato, de tanto acidente. Nossa. E a questão de memória, a gente também não aproveita. Veja Jaguariúna. Jaguariúna, comparada com Jundiaí, é um ovo de codorna. Não é um ovo de codorna. Isso. E muita gente vai até Jaguariúna, sabe para quê? Passear de Maria Passear de Maria Fumaça. Isso mesmo. Eu tive a oportunidade de ir no sul. Eu quando também. eu fui lá para Hamburgo. Lindíssima, né? É o Hamburgo? É lindíssima. mesmo. Mas vamos Mas falar vamos do segundo... Ao Rio de Janeiro. Vamos à grande criação do Barão de Itararé, o Aparício Torelli. Mas Jogo já que do começou, bicho. peraí. Faça o preâmbulo, mas coloca o Anselmo para contar a história, porque Então, agora eu peraí. tô curioso. Há 120 anos atrás, nascia o Jogo do Bicho para salvar um zoológico. Como que funcionou isso, Anselmo? Isso aí, o Aparício Torelli, que teoricamente era sócio ou dono do zoológico, ele era jornalista. E um tirador de sarro, assim, daqueles, carioca mesmo. E ele se intitulava Barão. E ele criou uma loteria no zoológico, que você comprava, eram 25 bichos, como tem até hoje. O primeiro é avestruz, depois vem águia e tal, e os dois últimos, o veado, que é o 24. Todo mundo zoa, né? E a vaca, 25. Então, esses eram os grupos do bicho. Cada bicho poderia ser jogado na dezena. Então, no caso, abrangeriam 4. Se você jogar no avestruz,
1, 2, 3 e 4. Se você jogar na vaca, é o 00, que seria o 100, 99, 98 e 97. Aí você colocou a milhar e o jogo do bicho, de tão honesto, por incrível que pareça, e tão democrático que é, porque você joga quanto você quiser, do jeito que você quiser, tá essa coisa aí que se alastrou pelo Brasil inteiro. Foi proibido, né, Anselmo? Hoje existe uma proibição, vamos dizer assim, oficial, né? Porque nós temos o nosso cassino oficial, que é a Caixa Econômica Federal, né? Através dos seus jogos, né? Que é a Mega Sena, aqui, né? Loto Fácil e por aí vai. Então hoje os jogos de azar, né, que são proibidos no Brasil, estão concentradas numa única instituição, que é a Caixa Econômica Federal. Né? Mas assim, você que... Eu gosto, hoje. E eu jogo no bicho, se alguém quiser saber, é verdade. É verdade, eu já ganhei no bicho também. Não ganhei muito, mas ganhei um pouquinho. É assim, como o Sam falou, na minha opinião é o único jogo sério no Brasil. Eu não acredito em Mega Sena, eu não acredito em loteria esportiva. Quando eu era criança, a gente ficava na frente da televisão para ver a zebrinha falar, né? Coluna do meio, né? Agora, o jogo do bicho, a minha única preocupação de legalizar o jogo do bicho, porque aí o político vai pôr a mão, aí ele vai querer a parte dele, aí vai fazer a mesma aí coisa, vai começar a mesma coisa da Mega Sena, etc. Nossa, Márcio, você pode ser processado. Eu posso ser processado, mas já foi provado que os caras manobram aquilo lá. Não, e o bicho é tão honesto. Por exemplo, a Loteria para Todos, que é conhecida como PT, sim, ela tem 2 extrações por dia, inclusive de domingo. E no dia que tem Loteria Federal, o bicho tem 3 extrações. É a PT de manhã, normal, não, das 14 horas, isso. a PTN, que é das noite. 20 horas, se não me engano, e a Federal, que é às 18 horas, a hora que corre a Loteria Federal. Quando for jogar, joga nas 2. Tá? Não joga numa só. O povo já tá não, Selma, não joga numa só, joga na outra. Eu não quero ensinar ninguém a jogar no bicho. Mas se você jogar R$1 e acertar a milhar, você ganha R$3.000. Se você jogar R$1 e acertar a centena, você ganha R$500. Então, caso alguém pense em jogar, o ideal é jogar milhar e centena. Lembrando que é um jogo ilegal, tá? Só estamos aqui falando por hipótese. Hipótese. São suposições que estamos Nunca fazendo joguei. aqui. Não, olha, não façam isso em casa, não joguem no bicho. Mas você põe R$1 na centena, R$1 na milhar. Se você ganhar, você ganha R$3.500. Você pode também, não vai fazer isso, mas você pode também salvar seu jogo. Então você jogou R$1 na milhar, mais R$1 na centena, e aí você joga mais R$3, valendo tudo isso do primeiro ao 5º prêmio. Beleza, me dá uma milhar aí. Mas você já jogou no Me bicho? dá uma milhar pra mim, que eu vou jogar hoje. Eu nasci numa família em que meu avô jogava no bicho, meu pai joga no bicho. Deve ser italiano. O que você acha? Mazei russo é que não é. Aí o que acontece? Croata, mas existe. O que acontece? A gente tem um folclore por trás do jogo do bicho, que é o seguinte, né? Você sonha, né? Sim. Você sonha, pô, sonhei com não sei o que lá, que nem essa semana, 2 semanas atrás, meu pai disse que sonhou com um amigo dele que já tinha morrido que falava. Aí parece que é galo. Eu não sei se é verdade esses folclores É aí. o número 13. Essa eu sabia de 13 é tudo, borboleta, gente. 13 é borboleta. É 50. Aliás, galo. o grupo paga R$15 por real jogado. Isso. Então, e geralmente eles, quem joga no bicho, assim, que nem meu pai, que é... Ai, tomara que meu pai não esteja acompanhando. Mas enfim. Não, Não, é a hipótese, Eu né? jogo São posições, né? aqui, Se seu pai jogasse no Esse bicho... bicho. Se meu pai simular. Porque um Simulado, amigo de um simulado. amigo meu jogou no bicho. Isso. Eles têm sempre aquela pessoa de confiança com quem eles vão comprar o bilhete. Tem isso também, né? Então, o que acontece? Ele chega lá, ele conta o que aconteceu. Geralmente, assim, com o tempo você já vai sacando o que é. Mas, na dúvida, ele chega lá e ele fala, ó, aconteceu isso, joga no galo. E às vezes também você sonha com uma determinada pessoa que você já sabe, você vai jogar na vaca. Cobra. Vou jogar na vaca. Vou jogar no macaco. Né? Assim, mais ou menos isso. sonhou com água, jacaré, tem tudo isso. Tem todas essas coisas, mas eu acho que é exatamente porque tem toda essa história, esse folclore, é um jogo antigo.
também porque, né, acompanhei... É da família, né? Você começa... Não tem como você não gostar, né? Você acaba... E tem toda essa coisa de... você não ouve dizer nada de que, o fulano ganhou e não recebeu. Não. Nada Nós disso. estávamos... Existe uma honestidade Não. muito grande. Nós né? estávamos Exatamente. comentando, eu e o Rodrigo, sobre isso essa semana. Se você jogar, por exemplo, R$100 numa milhar seca no jogo do bicho, se der isso daí, vai dar R$300 mil. Você vai receber. Por quê? O bicheiro X que pegou essa aposta de 100, ele não vai bancar sozinho. Ele pega 90 e divide entre outras 9 bancas. Ou seja, cada um banca R$10. Deu a milhar, juntou dinheiro, seus 300 mil estão aqui. Nunca ouvi falar Sem recibo, sem imposto de renda, Isso. sem imposto, sem nada. É tudo tranquilo. Você nunca ouviu falar de ninguém reclamando também, porque não é um jogo legal, né? Não, mas assim, ó. Eu ganhei no bicho e não recebi. Não tem? Nunca isso- ouvi falar. isso acho que vira Eu já ouvi regra. falar assim, ó. O cara quis quebrar a banca, mas resolveu a questão Eu dele. sei que tá muito tecnológico o jogo do bicho, porque agora estão numa maquininha que parece aquelas maquininhas de cartão de crédito, né? Que você faz a aposta lá e sai papelzinho. É o próximo Isso eu passo já vi. E falaram Regularizar isso isso. também? Falaram isso aí também. Não. Me contaram também e eu não acreditei. Eu fui ver se era verdade, né? Aí eu fui lá, fiz um teste só, não que eu jogue, tá? Teclou o número, colocou a posição, se é milhar, tá entendendo? Imediatamente já está lá na banca e você destaca seu comprovante que eu, no outro Nossa. dia, depois que eu conferi de novo, eu joguei fora. Falei, não vou ficar Anselmo, com isso contravenção daí... no bolso. Mas isso é mais confiável que nossa urna eletrônica. Ela dá Nossa. comprovante. Tem comprovante. Aí, TSE, aprende aí com o jogo do bicho, Outra cara. coisa. Vai, fala-se da última que você entrar no terceiro assunto. Não, e outra coisa, o bicheiro, eu quero dizer, o coletor de apostas não autorizado pela Caixa, que é o que faz o jogo, ele passa a ter uma relação de confiança, de amizade com quem joga. Exatamente isso que eu disse. Eu uma vez Exatamente. ganhei no bicho, me telefonou, viu? Você não tem pra saber? Acontece É isso mesmo. Exato. Antes de encerrar o assunto do bicho, que eu sei que você quer mudar de assunto. Encerra, porque eu já quero Tô pegar o encerrando. que ele falou aqui para tentar Pra fazer entrar o no ganho. terceiro. Então tá, acho que um tema que a gente precisa amadurecer e fazer um debate sobre o cassino. Acho que vai ser um tema legal. Não precisa ser pra próxima semana, Não, mas a gente precisa dar, porque o cassino, gente, tem que parar Detesto. com a hipocrisia. Detesto. Tem que Então parar. deixa eu pegar aqui o que ele falou da questão da coleta, né? E vamos para o terceiro tema, né? Que eu acho que a Marcinha que vai abrir para falar um pouco da experiência dela, que ela teve uma que ela fez questão de contar, né? O pessoal que joga lixo no chão, entendeu? Ou deixa outras coisas que não são propriamente ditas. Cocô de cachorro. Mas, São umas merdas, né? isso. É uma merda isso daí. Então, eu moro na Ponte São João, Vila Joana, grande região da Ponte São João. República da Ponta. Exatamente. Você tá a 1 quilômetro daqui? Mais ou menos. É. Um pouco menos. Ela vem de até. carro, viu, gente? Eu vejo que eu tomo 2 condições para chegar até aqui. E, na verdade, assim, não é um bairro que a população... Porque lixo, gente, é o seguinte, né? A gente não pode só responsabilizar o poder público, não. É uma coisa que é responsabilidade da população também. Não é um bairro limpo. Não é um bairro que a população contribua. Eu moro num condomínio onde existe até separação de lixo. E assim, as lixeiras, quando eu saio para trabalhar, as lixeiras elas estão abertas, não se sabe como, e o lixo todo espalhado pela rua. Isso é uma coisa que eu não consigo entender como acontece. E aí, da minha casa até aqui, Jardim Danúbio, eu tive a capacidade de contar. Tinham 17 cagadas. Merda de cachorro. Espalhadas pela rua, assim. Então, não dá pra entender. Dá pra jogar no bicho. Né, então. Cachorro tem? Tem cachorro? Cachorro. Eu não entendo, né? Porque a pessoa tem lá a propriedade, o cachorro, e aí, tudo bem, cachorro é lindo e tal. E aí, né? Eu não sou obrigada a pisar. A responsabilidade, É na lei, verdade, não inclusive. existe, né? As pessoas não estão... É lei, pegar o saquinho, catar A merda. a merda Vamos falar. e pôr no lixo. Mas não. A pessoa acha bonito aquele tremendo pastor alemão que come quase 1 quilo de ração ir lá e fazer Fazer aquele mais 1 monte. quilo. Fazer mais 1 quilo. Né? Ficou o quimo e o quilo foi, né? Então, ele acha bonito fazer o quê? Como também, já que nós falamos em cachorro,
Cachorro de um certo porte tem que andar com focinheira, é lei. E tem muita gente que acha engraçado o cachorro ficar avançando nas pessoas, as pessoas têm medo. As pessoas não têm medo, as pessoas evitam. Porque alguém, qualquer hora, vai ver um cachorro em cima dele, pode esperá-lo com uma faca, pode esperá-lo com um tiro, e aí, crime ambiental. Mas vamos voltar agora para o lixo, né? Do lixo. E, assim, E o lixo não é só cocô de cachorro, né? Não, é isso que eu ia falar agora, né? exatamente. A maior parte da população hoje, né? Não vou generalizar também, né? Uma Não. boa parte da população hoje pega, chupa uma bala e joga no chão, entendeu? Ou papel. Ou papel, entendeu? E fumante, então? Fumante que joga também a bituca no chão, entendeu? Eu já vi gente, eu tava andando de carro, eu vi o carro da frente jogando um monte de lixo pela janela. Pegou Então- sacolinha e Não, é coisa do tipo, Absurdo. Não, é entendeu? coisa... Não, a pessoa ela tem a pachorra de ter o é saquinho horrível, gente. dentro do carro para jogar lixo, e tá dirigindo e joga pela janela, entendeu? Não dá para entender esse tipo de coisa, né? É meio absurdo. Não. né? Não, tirando um pouco o sarro. Olha, a coisa tá tão desregrada. A gente tem que Eu rir pra não vi isso. chorar. Quando foram canalizar aquele córrego, aquele que passa pela ponte da Vila Joana, que chama, não, córrego Aqui, ó, Tapoio. da Ponte São João. É. Não Da tinha Joana. saquinho de lixo lá dentro. Tinha geladeira, É. fogão, Sofá. sofá. Pneu, então, dava para montar uma borracharia. Por que jogar lá dentro? Mas Não acontece precisa isso, ó. muito, vai na Marginal Tietê, a Ó, Marginal o Israel, Pinheiros. que trabalha aqui com a gente, ele falou que ele estava andando de moto, ele contou pra gente, ele estava andando de moto, ele viu a mulher da frente jogar negócio pela janela. E aí ele falou, não, tem que ir lá, né? Ele parou do lado e começou a xingar ela, falou que ela era porca e tudo mais. Mas por quê? Gente, é incabível você ver as pessoas jogarem coisa no chão, sendo que tem uma lixeira ali. E se não tiver uma lixeira, você guarda, entendeu? Até chegar a uma lixeira próxima. Claro. É aí porque as pessoas, depois o que elas fazem, elas reclamam de alagamento, reclamam de bueiro entupido. bueiro entupido. Então, assim, isso não é um problema da prefeitura, é um problema de conscientização. Né? E a Marcinha, que hoje está de verde em homenagem ao meio ambiente, entendeu? Ô, Rod, mas vamos lá, conscientização. Porra, pleno século XXI, o cara anda de iPhone no bolso, não sei o quê, puta tecnologia. Aí vai falar, pô, cara, você não pode jogar o lixo na rua? Márcio, iPhone não justifica. Não, eu só tô falando assim, a gente fala tanto na questão de, tem que conscientizar, tem que educar. Eu acho que não tem que conscientizar mais nada, o cara só sente no bolso. Mas não tem como fiscalizar, Mas não tem isso que que eu ia falar, fiscalizar, quem não que tem vai como fiscalizar? fiscalizar. Meu, tem que achar alguma coisa. Você tira o sujeito da favela, mas você não tira a Da favela, favela de dentro do sujeito. cara, entendi, Anselmo. E Mas essa assim, favela, há de se lembrar que não é o Não, dinheiro. favela não é. Não, só para fazer essa favela ressalva. cultural. Isso, exatamente. cultural, falou bem, vai Porque cultural. isso Porque se vai a gente for tudo no bairro pro- mais chique de Jundiaí, Tem nego porco. tem coisa Olha, jogada lá no chão. Eu sei Exato. de uma história que tinha uma fulana que todo dia pela manhã abria o portão e soltava o cachorro na rua. Ele andava e ia num Fuçava os determinado lixos dos lugar, outros, é. além de rasgar o saco de lixo, ele fazia o montinho dele. Todo dia, no mesmo lugar, em frente à casa de uma vizinha, 2, 3 casas depois. Até que um dia essa vizinha, de tanto avisar que era para não fazer isso, ela catou com uma pá aquela pasta cremosa, aquele amendocrem, Nutella, sei lá, e foi na casa dessa mulher, dona do cachorro, e jogou. Tipo, tô devolvendo que não é meu. Aí parou. Eu tô achando que Então o a Anselmo- solução tem que ser radical. Anselmo, quando você veio pra cá, você pisou na merda, que você tá batendo tanto na tecla da merda de cachorro. Eu já pisei na merda Eu mais de entendi uma o vez. Anselmo, melhor que é difícil concordar com o Anselmo, mas... Não, eu já pisei na merda Eu mais de uma entendi vez. com o Anselmo falou. É verdade. Independente do que for, a gente tem que radicalizar. Eu acho que aí o poder público fala. Né? Que nem o Anselmo citou da focinheira. Tem lei para isso? Existe lei e aí a gente vê, inclusive, pessoas ligadas ao poder público, né, que defendem a causa animal passeando com o animal sem focinheira. Não, você Né? vai, Então, você vai na assim, 9 de julho, você vê o marmanjão, fortão, tatuadão, parece macho de longe, segurando na coleira um pitbull e se divertindo porque as pessoas têm medo do pitbull. Passa um nervosinho lá, é pitbull, vai me atacar, pum. É crime ambiental.
Apesar de que não era o cachorro que devia tomar o tiro. Era o É o dono. animal que estava conduzindo. Conduzindo o cachorro. Eu Concordo. acho, voltando a falar do lixo, eu acho que uma forma de amenizar ainda é a educação. Eu acho que a educação, na verdade, é a base de tudo, né, gente? Mas não eu tem- já ouvi o absurdo da pessoa falar assim, eu jogo lixo na rua porque tem que dar emprego pra gari. Então, por que ele não morre para dar emprego pro governo? Mas entendeu? Então, mas isso Essa foi boa, mostra Selma. a ignorância da pessoa. De novo, a educação que falta. Temos que gerar emprego. Mas né? olha, Seria isso que eu ia Márcia, falar. eu já vi exemplos muito piores do que isso, em termos de consequência. Um condomínio fez uma tremenda de uma campanha de conscientização. Começou pelas crianças, foi para os adultos, separação do lixo. Reciclável, orgânico, plástico. Ficou bonito. Aí vinha o caminhão do lixo, misturava tudo e jogava. Para, né? Aí É entra o brincadeira. poder público. Então eu acho assim. Esse assunto é um assunto chato, né? É um lixo de que assunto. É um lixo de assunto. né? Então, assim, pra gente finalizar, né, vamos tentar botar um pouco a mão na consciência aí e não jogar mais lixo no chão. Fazer da rua o que você Faria faz na na sua casa, né? Então, não vai jogar lixo no chão, não vai deixar o cachorro cagar na casa dos outros e tudo mais. Nem né? no caminho. No meio do caminho, que a Márcia conta, tá? Então, ó, Na conta e eu vou jogar no. a Não pode, um Márcia amigo meu vai conta. jogar no bicho hoje. Tá? Então esse foi mais um papo de redação. Peraí. Oi, fale. Antes de encerrar, eu quero aqui agradecer ao Leandro, ao Júnior, que estão todos os papos e redações com a gente. Eles ficam aqui pra ficar tirando sarro, porque eles ficam rindo aqui, que eu tô vendo eles rindo, entendeu? Das merdas que a gente fala aqui, né? Aí meu palpite para hoje é Galo, 1350. Vamos lá. Então até semana que vem. Tchau, tchau. Você está assistindo Novo Dia TV.